Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Máxima Systec. Hoje a gente vai realizar um procedimento chamado de swap, ou de transplante, né, que se chama por aí. E a gente vai explicar quando que se aplica esse procedimento, certo? Então vamos lá. O swap, ele é aplicado em placas empenadas. Muitos já sabem que dentro da placa do celular aqui a gente tem a placa do aparelho, né, no caso de um Zenfone 5Z. Por dentro dessa placa existem vários caminhos ali, né, existem vários meios condutores, e quando uma placa empena, esses meios condutores, né, esses fios que tem lá dentro, são as trilhas, elas rompem, e dependendo do aparelho fica muito dificultoso você encontrar, certo? Essas trilhas que foram rompidas. Aí qual a estratégia? No caso para Android, você faz o famoso transplante. Você remove o processador e memória da placa danificada e coloca o processador e memória numa placa nova, que é a placa doadora, que se chama. Certo? Então, para a placa empenada, esse é um dos motivos. Placa manipulada. Manipulada a gente já falou aqui no canal, né, algumas vezes a respeito desse tema. Placas que passaram por procedimentos inadequados. São placas que têm vários defeitos, é evidente, né? Por exemplo, uma placa repleta de fluxo. É bem provável que esse celular, mesmo que você consiga arrumar ele tenha várias outras falhas. Por quê? A pessoa normalmente que larga uma placa ali repleta de fluxo, é característico, né, a essa pessoa, né, realizar procedimentos inadequados, procedimentos não muito coerentes, né? Então, é normal que ela venha, né, com esse tipo de característica, venha com vários defeitos. Então, você arruma um. Quando o celular liga, ele não funciona microfone, não sobe sinal de chip, enfim. O celular está com diversos outros problemas por uma má manipulação, certo? Outra coisa também que pode ser, às vezes a gente está com um aparelho, né, você arrumou ele ali, ele está ligando, mas ele tem uma falha. E essa falha você não consegue encontrar o motivo dessa falha, porque não tem esquema elétrico, né? Seja alguma coisa assim. Certo? Então, como você falta assim, você não tem um suporte para arrumar essa placa, né, dessa maneira, porque você não tem um esquema, enfim, você, em alguns casos, você vai optar pelo transplante, certo? O transplante, o swap, ele é muito, né? Então, é muito comum o processo de swap, esse procedimento, você realizar esse procedimento para recuperar a informação. Por quê? É um processo mais delicado, certo? Isso é bem aplicado para iPhone, porque a gente sabe que no setor da manutenção, quando se trabalha com iPhone, é mais rentável. Para Android, isso não é muito aplicado, mas a gente faz isso aqui com uma certa frequência na assistência, porque a gente já domina o procedimento, então vamos dizer assim, não é tão custoso realizar esse tipo de atividade, porque ela já está bem desenvolvida aqui dentro. Certo? Então, um outro ponto, que é exatamente o do caso aqui, que a gente se aplica o swap, é para aparelho molhado. Certo? Então, vamos lá. Vamos mostrar como que está a situação da placa do cliente. Então, essa daqui é a placa do cliente, né? Foi um celular que tem vários pontos de oxidação. Pode ver vários pontos de oxidação. Inclusive o selo, ele está acusando, né, que passou por água, né, que teve contato com umidade. Então a placa aqui tem vários pontos de oxidação. E como é um celular sem esquema elétrico, né, a gente sabe que é complicado trabalhar com ASUS porque não tem esquema elétrico. Não carece eu tentar realizar qualquer espécie de reparo aqui. Por quê? Porque se ele tiver com problema, vai ser muito difícil achar esse problema. Pelo fato de não ter um esquema elétrico, certo? E como o celular ele foi molhado, pode estar em qualquer lugar. Talvez eu tenha que tirar vários componentes para realizar o processo de limpeza, né? Para remoção dos óxidos que ficam embaixo de circuito integrado.
Então, por exemplo, o conector, né? Esse daqui é um conector provavelmente da câmera frontal, e a gente vê que ele está bem oxidado. Certo? Esses pontos escuros é ponto de óxido. Ó, o adequado, né, vamos dizer assim, que ela estivesse brilhando essa solda, mas ela não está. A gente sempre vê esse aspecto de componente oxidado. Se a gente olhar na mesma região da placa doadora, o aspecto da solda é bem diferente. Então é isso. Então essa daqui é a placa, a gente vai colocar o nome dela de 1. Então o nome da placa que vai transplantar, no caso, a gente vai tirar o processador e a memória é a 1. Então a gente vai tirar o processador da memória da 1, porque foi uma placa que a gente considerou que não compensa realizar um procedimento nela, e vai colocar na 2. Então ficou assim. A gente tira processador e memória da 1, tira o processador e memória da 2 e coloca o processador e memória da placa 1 na placa 2, já com o processador e memória removidos, certo? Para iPhone, a condição ela é um pouco diferente. Para Android, no caso, é memória e processador. Para iPhone, dependendo da condição, precisa pegar a EEPROM do processador. E se a pessoa for utilizar o celular de fato, precisa pegar a EEPROM do processador e a EEPROM da baseband. A outra coisa que eu tenho para informar é que a placa 2 é uma placa funcional, certo? É uma placa doadora e é uma placa que está funcionando. Ela vai ser utilizada exatamente para isso, para essa função, né? A gente vai tirar, vamos dizer que o ponto principal fosse recuperar informações, que essa placa tivesse partida no meio, certo? Então o que a gente faz? A gente pega processador e memória, onde tem todas as informações do cliente, onde está o e-mail do aparelho, né, onde a pessoa tem a caixa lá, tem o número de e-mail, esse e-mail é único. Então todas as informações do celular do cliente está aqui, nesses dois números 1 aqui, certo? Então o que a gente faz? A gente coloca isso numa placa funcional. Então vai ser esse o procedimento. Então a gente vai seguir com o reparo. A gente sempre utiliza o pré-heater. Por quê? Porque o pré-heater, ele, vamos dizer assim, ele vai ajudar a distribuir o calor com uma maior eficiência. Esse é o nosso ponto de vista, certo? Tem gente que não gosta de utilizar pré-heater, mas a gente utiliza ele e tem uma justificativa para isso, certo? Então, é para efetivar a transferência térmica, certo? Para a gente utilizar menos calor, uma temperatura mais baixa no processador, porque o processador é a parte mais delicada ali, certo? E se a gente danificar ele, morreu a informação, acabou o celular. Aí a gente teria que realizar outros procedimentos para, vamos assim, utilizar a placa dele ainda, certo? Para manter esse celular vivo. Mas as informações, elas estão bem comprometidas. De fato, para o meio comum, seria bem difícil recuperar essas informações. A gente sabe que existe método, existe ferramentas específicas, mas aí já é uma outra realidade, certo? É um outro procedimento, é algo extremamente especializado para recuperação de informação e que não é esse o caso. Então a gente utiliza o pré-heater para evitar certos problemas. Um dos problemas que o pré-heater ajuda também são a respeito das placas que estufam. Muitas pessoas sabem, hein, principalmente trabalhar com placa da Asus, LG e algum Samsung, que você está trabalhando na placa ali, você vai tirar o componente, a placa estufa, por conta da umidade interna que ela tem ali, né, que é o que é passado. Então o que a gente faz? A gente utiliza o pré-heater, deixa a placa um período,
né? Nesse período, teoricamente, ele tira essa umidade ali. É óbvio que o adequado não é 3 minutos, mas já é o suficiente que a gente observa. A gente observa que esse é um tempo prático, que de fato ocorre, não é um tempo teórico, né? Porque disse na teoria que seria 24 horas, alguma coisa assim. Mas o tempo prático que a gente consegue aplicar e não tem problemas relacionados, a gente deixa 3 minutos aqui a 180, 190 graus Celsius, a gente não observa nenhuma espécie de problema. Então, nesse momento, esse componente é o processador. Esse daqui é a memória UFS. E esse daqui é a memória RAM. A informação está armazenada na memória UFS, porém, existe uma certa, vamos dizer assim, paridade entre a memória UFS e o processador. E essas informações só vão ser acessadas se tiver com o processador do aparelho, certo? Então, por exemplo, a gente não poderia realizar a transferência somente da memória MMC, no caso UFS. A gente precisa do processador. Ele tem uma resina por baixo dele, a gente precisa realizar toda essa limpeza, depois o rebale, e quando tiver tudo certo, ele só fica separado para a gente colocar na placa doadora. Então, como que é o processo de rebale, certo? Então a gente tem um componente aqui e a gente pode observar, né, que ele tem algumas bolinhas aqui, vamos dizer assim, mas não tem esfera nenhuma ali por cima, né? E esse componente, ele vai soldado na placa, certo? Só que ele precisa de um meio condutor, né, para ele soldar na placa ali. Então, é as famosas esferas. Então, é o processo de rebaling que a gente faz. A gente utiliza um stencil. No caso, tem um stencil específico para memória. Aí utiliza esse solda em pasta.
E agora, por cima dos componentes, a gente tem essas esferas. Então, esse é o processo de rebalem e é o que a gente vai fazer para a memória RAM e para o processador ainda que está faltante. Então é isso, pessoal. Uma coisa que eu não falei a respeito. Uma coisa que eu não falei a respeito é que, por exemplo, se uma placa for para recuperação de dados, não precisa reparar o aparelho inteiro, principalmente para celular molhado. A gente não precisa reparar o celular inteiro e, dependendo da condição, se for para um transplante, né? O celular não precisa estar em perfeitas condições. Se for para recuperação de dados, o celular precisa ligar e funcionar o USB, certo? Para poder fazer a extração dos dados ali, colocar no computador e realmente efetivar o trabalho que o cliente solicitou. A respeito do procedimento, não é um procedimento simples, tá? Isso aqui precisa de muita prática mesmo, ter uma certa experiência. Não é um bicho de sete cabeças também, né? Para quem está começando sabe que é só uma questão de treino, mas tem que tomar seus devidos lugares, né? Esse tipo de serviço, né? Esse tipo de atividade requer bastante perícia. Então é isso, aqui a gente já pode considerar que o reparo foi um sucesso. É óbvio que ainda o aparelho vai passar por checklist, a gente vai fazer a finalização da placa. E o que a gente tem para dizer a respeito da finalização da placa? É colocar thermopad, é colocar a pasta térmica, é passar pelo teste de trótulo, é checklist de saída, enfim, todo esse processo, né? Mas o principal, né, que a gente queria mostrar aqui a respeito do swap foi apresentado e é isso. A solução existe.